OVNIs, objetos voadores não identificados, com características, cores e tamanhos diferentes uns dos outros, sobrevoam os Estados Unidos, mais especificamente New Jersey, nesse momento. A mídia chama-os de drones, justamente para acalmar os ânimos e não desesperar a população. Nos Estados Unidos, drones misteriosos sobrevoam Nova Jersey e preocupam as autoridades. A grande realidade é que não são drones. O governo americano diz não saber exatamente o que são esses objetos voadores que sobrevoam seu território. É preocupante, é frustrante. Você está me dizendo que não sabemos o que diabos são esses drones em Nova Jersey? Isso mesmo. É uma loucura. Quer dizer, isso é uma loucura. Mas, quando questionados se são aeronaves militares, eles rapidamente dizem que não. Neste momento, não temos evidências de que essas atividades estão vindo de uma entidade estrangeira ou do trabalho de um adversário. Vamos continuar monitorando o que está acontecendo, mas, você sabe, em nenhum momento nossas instalações foram ameaçadas quando essa atividade estava ocorrendo. Se eles sabem que não são militares, por que estão dizendo que não sabem? Obviamente, algo sombrio ocorre nos Estados Unidos nesse momento. Eu quero que você observe especificamente essa imagem, registrada ali em New Jersey, e que faz com que nós olhemos para isso de uma forma muito interessante e intrigante. Esse canal é um canal feito para estudar as escrituras. E é exatamente por isso que eu estou falando sobre isso, mais especificamente sobre essa imagem. Lá no meu outro canal, eu já falei sobre o assunto abordado de uma forma superficial, e aqui eu quero entrar em detalhes sobre isso e me aprofundar um pouco mais sobre o que o próprio governo americano, ou melhor dizendo, um dos conselheiros do próximo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que assumirá agora em janeiro de 2025. Olhando essa imagem, como você pode ver, nós temos algo muito interessante. Você consegue dizer, lembrar ou sabe exatamente o que isso parece? Deixe aí nos comentários antes de eu lhe dizer. Esses drones, como eu te disse, eles foram vistos de diversas formas com características diferentes. Alguns deles parecem uma estrela quando a pessoa coloca o zoom do seu celular, como você está vendo aí nesse momento. Outros voam como se fossem simplesmente pequenos aviões. Alguns deles chegam a deixar até mesmo rastros como chemtrails pelos céus ali dos Estados Unidos. Mas esse, qual eu lhe mostrei no início, é o que mais chamou a atenção, principalmente quando nós falamos das próprias escrituras. Ezequiel, capítulo 1, a partir ali do versículo 15, vai fazer com que a sua mente abra nesse momento para algo que possamos estar vendo. Ezequiel, podemos dizer assim de uma forma clara, foi um dos profetas que trouxe informações de visões extremamente interessantes e importantes. Ezequiel foi um dos profetas que descreveu o trono do próprio Criador. Uma glória e uma graça que talvez nenhum de nós possamos imaginar nem 10% de como tudo isso deva ser. Ezequiel relatou e trouxe informações sobre os planos celestiais, por exemplo. Ele falou a respeito de anjos e trouxe informações que muitas das vezes não se encaixam em nossa mente. Ezequiel, no capítulo 15, diz assim, de uma forma resumida para que nós possamos entender isso que eu estou dizendo. E vi os seres viventes, e eis que havia uma roda sobre a terra, junto aos seres viventes, uma para cada um dos 4 rostos. Isso daí faz referência ao início ali do capítulo, sobre o que ele está falando, tá? Mas nós podemos ver que uma roda existe sobre a terra. O aspecto das rodas e a obra delas era como a cor de berilo. E as 4 tinham a mesma semelhança, e o aspecto da sua obra era como se estivesse uma roda no meio da outra. O que Ezequiel está descrevendo é que ele está vendo algo que nos mostra uma aparência não humana, uma roda dentro da outra. Ele está descrevendo um dos anjos do Criador. Ele continua assim: andando elas, andavam pelos seus 4 lados e não se viravam quando andavam. Os seus aros eram tão altos que faziam medo, e essas 4 tinham as suas câmbotas cheias de olhos ao redor. Ou seja, um negócio realmente muito estranho.
Eu estou colocando uma imagem agora aí para que você veja mais ou menos como o próprio Ezequiel descreveu um dos anjos do Criador. Ou seja, uma imagem que aparentemente não é comum a todos nós. Olhe novamente agora a imagem que foi gravada em New Jersey sobre esses supostos drones que estão vendo lá. Isso te lembra alguma coisa? É realmente algo muito chamativo. Porém, nós, nesse momento, podemos estar vendo algo que o mundo nunca presenciou, a visão de anjos celestiais nesse plano físico nosso, ou simplesmente um grande engano. Um dos conselheiros de Donald Trump chegou a público pela primeira vez e disse que o que estamos vendo é o início daquilo que eles chamam de Projeto Bluebeam. O Projeto Bluebeam foi considerado como uma teoria da conspiração desde os anos 1990, quando Sergei Monast resolveu expor aquilo que ele havia descoberto trabalhando ali com o próprio governo americano. Dias depois dele colocar tudo isso a público, os 3 pontos principais, ou seja, as 3 partes do plano do projeto Bluebeam, a sua vida foi retirada. Ele nunca mais pôde falar, pois perdeu, infelizmente, a sua vida. Mas Sergei Monast deixou essas informações para que nós possamos entender quais seriam um dos supostos planos da própria elite mundial. O projeto Bluebeam, ele consiste em fazer com que toda a população, pelo menos quase toda a população, aqueles que não estão despertos, simplesmente deixassem de acreditar naquilo que já havia sido ensinado por nossos pais, nossos avós, nossos antepassados, nossos familiares, principalmente quando falamos a respeito dos ensinamentos de Cristo e da palavra do Criador. O projeto Bluebeam, ele tem em mente fazer com que, primeiramente, as pessoas vissem por meio de hologramas, imagens como essas que nós estamos vendo, ou ainda mais fortes com todo o avanço da tecnologia, para que elas começassem a desacreditar daquilo que já havia em sua mente e passassem a acreditar naquilo que estão vendo, assim como Tomé, que precisava ver para crer. As pessoas vendo algo iriam começar a crer naquilo, e seria muito mais fácil deles implementarem uma única religião, implementarem o governo único global, ou o próprio governo do anticristo, e fazer com que esse governo tenha poder sobre toda a população. Em segundo ponto, eles iriam utilizar o que eles chamam de SSSS, Silent Sound Spread Spectrum, que é simplesmente fazer com que as pessoas tenham, por meio ali de ondas sonoras, os seus pensamentos manipulados. Eu já falei no meu outro canal e venho fazer um vídeo nesse canal em breve sobre a frequência das músicas, que pode simplesmente tocar no nosso espírito, tocar na nossa alma. É muito claro, principalmente quando olhamos as escrituras, que isso aqui também fala a respeito de frequência musical de uma forma sucinta, né, de uma forma superficial, mas nos mostra como uma música tem certo poder. Por exemplo, quando o próprio Davi, antes de se tornar rei, tocou a sua harpa, ou tocava a sua harpa para o rei Saul. E com o poder de uma frequência musical alta, uma alta frequência, uma boa frequência, ele acalmava Saul, que estava irado, estava com um espírito, uma entidade, um demônio, e expulsava os demônios de Saul. Davi, por meio da alta frequência musical, conseguia fazer isso. Hoje o sistema utiliza músicas de baixa frequência para alcançar o nosso espírito, a nossa alma, melodias podres, na maioria das vezes, que fazem com que pessoas fiquem cada vez piores. E por meio de frequências e ondas sonoras, um dos pontos do projeto Bluebeam é conseguir entrar na mente de cada uma das pessoas e forçar essa descredibilidade nas crenças que nós já tínhamos e fazer com que as pessoas acreditem em outra. E por final, implementar esse único governo, essa única religião. Aparentemente, o conselheiro de Trump pode realmente estar com a razão de que estamos vendo algo que está descrito nas escrituras, mas que na verdade não é uma realidade. É algo que estão iniciando ou testando, fazendo com que todos nós possamos cair em uma grande armadilha.
Eu venho trazer esse vídeo para que você tenha em mente o que é isso, que, sendo teoria da conspiração ou não, pode vir a acontecer um dia. E é necessário que todos nós estejamos de olhos abertos para que não caiamos nessas armadilhas do sistema. Mas nesse momento, eu gostaria de saber a sua opinião. O que você achou a respeito disso? O que você tem achado sobre todas essas informações? Uma coisa não podemos negar, todas elas são realmente estranhas, não são? Informações muito estranhas. Por que os Estados Unidos até agora não abateram esses drones? Já que estamos falando de uma das nações mais importantes do mundo. O que é aquela imagem que parece realmente a descrição daquilo que Ezequiel viu há anos e anos atrás? O que é que está acontecendo, principalmente nos Estados Unidos agora? Eu aguardo seus comentários, peço que você compartilhe e passe essa mensagem para frente, e eu te aguardo no próximo vídeo.